Vamos ouvir mais uma vez o Andrew Solomon, que escreveu O Demônio do Meio-Dia. Ele fala agora sobre a pandemia, que, como a gente sabe, tem sido um momento de medo, de mudança na rotina, de perdas sentimentais, perdas econômicas também. Como tudo isso afetou nossa saúde mental? Vamos ouvir mais uma vez o que ele diz com a tradução do Pablo Rely, nosso editor de internacional. Olha só. Sinto profundamente que estamos vivendo numa época em que a depressão é epidêmica. A depressão já era, de várias formas, epidêmica antes da Covid, do fechamento dos serviços e de tudo o que veio depois. Mas isso foi grosseiramente exacerbado nestes últimos anos. Há uma taxa extremamente alta de depressão na população, que é causada em parte pelo isolamento, em parte pelo medo do que pode acontecer com as pessoas, em parte pelo luto, se estas pessoas perderam alguém que conheciam e amavam, e em parte pelas consequências econômicas deste momento terrível da história mundial. Há motivos para esperança, agora com a vacina no horizonte e com o que parece ser uma mudança eleitoral significativa nos Estados Unidos, que pode sinalizar um afastamento de homens poderosos e de suas táticas de intimidação. Mas não há dúvida de que, apesar de tudo, muitas pessoas estão lidando com os sintomas terríveis da depressão. Muitas delas pela primeira vez, e muitas sem qualquer história familiar de depressão ou conhecimento de como tratar a doença. É crucial, ao enfrentar uma crise de saúde, não negligenciar uma crise de saúde mental. A crise de saúde mental é real, é contínua, é profunda, é significativa e dolorosa. Vocês viram aí que o Solomon fala sobre uma possível mudança eleitoral. Só para deixar registrado, esse vídeo foi gravado antes da confirmação do resultado das eleições americanas. E a gente ali ouvindo o que ele estava falando, ele diz que quando você... Deixa eu pegar aqui para a gente falar a frase certinha. Que é crucial enfrentar uma crise de saúde e não negligenciar uma crise de saúde mental. E eu estava acompanhando aqui as reações de Gabriela Prioli, ela estava assim, ó. Então... Prestando atenção na nossa sonora. Não, porque quando a gente, enfim, soubemos da pandemia, tínhamos que lidar com um vírus que ninguém conhecia. E aí as medidas que se impuseram foram medidas de isolamento com todas as consequências que nós saberíamos que as medidas de isolamento teriam. Consequências para a economia, consequências para a saúde mental das pessoas. Mas, por enquanto, com os dados disponíveis, o que a gente conseguia fazer para conseguir impedir a disseminação muito rápida de um vírus cujo principal traço negativo é o alto poder de disseminação, a questão era toda de achatar a curva, enfim, a gente teve que impor as medidas de isolamento. E aí eu observei um movimento que foi muita gente que não falava sobre saúde mental, que muitas vezes menospreza a relevância que tem, por exemplo, o nosso Sistema Único de Saúde, falando de saúde mental só para usar como argumento para que as medidas de isolamento fossem flexibilizadas. Então, o meu ponto é só a gente tomar cuidado com quem instrumentaliza a pauta de saúde mental para objetivos que não estão relacionados com uma abordagem responsável e efetivamente comprometida com essa causa. A gente está aqui falando de depressão, mas quando a gente fala de saúde mental como um todo, a gente fala de diversas outras questões, de diversas outras doenças. Então, acho que é importante a gente avaliar, quando a gente avalia discurso, a coerência desse discurso. Uma pessoa comprometida com a saúde mental é uma pessoa comprometida com a saúde mental sempre, e não só quando esse discurso é oportuno. Posso só contribuir cientificamente nessa questão? Desde o começo da pandemia, quando a gente soube da importância de achatar essa curva que você comentou, Gabriela, a gente também observou, e os estudos científicos foram unânimes nesse sentido, a importância da gente observar 4 grandes etapas da pandemia. A primeira delas é realmente esse cuidado agudo para conseguir ter leitos para os pacientes que iriam precisar e que possivelmente não teriam. A segunda, o que a gente chamou inclusive de 4 ondas da pandemia, não sei se vocês chegaram a conhecer, mas a segunda onda seria aqueles casos agudos de saúde que poderiam ser negligenciados porque as pessoas estavam com medo de ir até o hospital. Então, por exemplo, a pessoa infarta e tem muito medo de ir ao hospital porque tem medo de contrair o coronavírus no hospital. Terceira onda, os casos crônicos. Então, por exemplo, câncer. A pessoa está fazendo monitoramento do câncer, tem que fazer uma ressonância magnética e não vai ao hospital com medo de contrair o coronavírus e aí não faz o estadiamento correto do câncer. E a quarta onda é, sim, a onda de saúde mental. Isso é unânime em todos os pesquisadores. O quanto que a pandemia, sim, impacta a saúde mental e isso precisa ser designado e assegurado desde o começo, desde o ponto zero da pandemia.